Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas e hoje a gente vai falar sobre protelar, ficar adiando, procrastinando e também sobre a preguiça. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que muita gente pede, mas assim, desde o início do canal. Bárbara, fala sobre procrastinar, fala sobre ficar adiando as coisas, fala sobre quando a gente tá com preguiça, quando a gente não quer fazer e precisa ser feito. E aí, eu tava pegando as sugestões de vocês para vídeos e nós temos aqui a pergunta da Ana no Instagram. Bárbara, faz um vídeo sobre preguiça. Eu sei que pode parecer um tema meio estranho, mas eu tenho muito preguiça de tudo, sério. Vivo falando que queria arrumar namorado, mas quando aparece alguém me dá uma preguiça e eu acabo desanimando. Beijão. Beijão pra você, Ana. Gente, não é difícil a gente compreender a preguiça, não é difícil a gente entender por que a gente tá desanimado ou por que a gente até quer, mas na hora a gente desanima e a gente adia, né? E eu vou dar um exemplo meu, para variar, né? Mas os exemplos que são mais fortes, porque acontecia comigo, eu reparei, consegui desfazer, né? Eu nunca tive problema com procrastinar atividades, coisas assim do meu trabalho, porque eu amo meu trabalho, então eu sou louca pra ir lá e fazer. Mas lá no comecinho do canal, assim que eu comprei a câmera para fazer os vídeos, nos primeiros vídeos, eu ia toda animada, me arrumava e tal, sentava para fazer o vídeo. É claro que é falta de experiência também com câmera, né, gente? Com a experiência você vai ficando mais à vontade. Mas no início, com a câmera, falar pra câmera, eu ainda ficava um pouco travada, né? Parece que não, que você vai pôr uma câmerazinha e vai falar, mas dá uma travada no início. E aí eu botei a câmera pra falar e como eu fiquei sem jeito com a câmera no começo, como era uma experiência nova, muito diferente, que me deixava desconfortável, né? O que acabava acontecendo? Eu punha a câmera e eu ficava assim, uns 15 minutos olhando para a câmera sem falar nada. Eu tentava falar e... não ficou bom. Não. Aí eu ia desanimando um pouco, não é muito, mas eu percebia que para mim esse pouco já me incomodava. Eu ia ficando assim, eu tenho que gravar vídeo, né? Seria bom gravar vídeo, mas... Então eu tava com a vontade de gravar vídeo, mas aí eu já ficava... não, daqui a pouquinho eu vou. Por quê? Porque era uma coisa que ia me deixar desconfortável. Era uma coisa que ia me tirar da minha zona de conforto de alguma forma. E de que forma que gravar vídeos, lá no início, foi os 4 primeiros vídeos isso aconteceu. De que forma que isso me incomodava? Eu ficava, eu que sou uma pessoa que acho que eu gosto de falar, eu acho que quando eu falo é bacana, eu tenho uma facilidade para expressar, assim, eu gosto. Mas na frente da câmera eu não me reconhecia como essa pessoa, entendeu? Eu ficava assim meio travada, não ficava ainda como eu gosto de ser. E isso me causava um incômodo, ou seja, eu estava me cobrando ter um comportamento naquela atividade que eu ainda não era capaz de ter. Por isso eu ficava desconfortável. À medida que eu fui falando assim, gente, não. Eu fui vendo vídeo de outras pessoas, fui vendo muitos vídeos, fui vendo, nossa, eu acho que eu me coloco melhor que aquela pessoa ali, sim. Eu acho que a minha iluminação tá melhor. Não tá tão ruim, entende? Eu fui assistindo vários vídeos, fui vendo, nossa, a pessoa tá ali gravando com uma webcam, com uma câmera de um celular, num lugar escuro, mas a pessoa tá ali fazendo, ela tá animada. O meu não tá tão ruim assim não, gente. Tem nada disso não. Aí eu fui começando a fazer mais solta sem me cobrar. Mas quando eu me cobrava uma postura que eu não conseguia ter, um resultado ainda de qualidade de vídeo que eu não conseguia ter, eu ia para fazer a filmagem assim, motivada pelo tema, motivada para levar alguma coisa para as pessoas, que é a minha verdade, mas quando eu chegava lá, na hora de gravar, eu ficava, depois eu vou, então eu ficava 15 minutos antes, assim. Aí eu olhava uma coisa numa revista, olhava umas bolsas, uns sapatos num site, entendeu? Eu ficava fugindo, me distraindo de gravar o vídeo. E depois isso passou que eu fui adquirindo experiência. Então, além dessa experiência minha, eu percebo que com outras pessoas, igual a Ana colocou aqui, né? Eu tenho muita vontade de ter um namorado. O que isso deve significar pra Ana? Que às vezes quando ela tá sozinha,
ela pensa assim, poxa, ai, que bacana ter alguém aqui pra estar abraçado, né? Ver um filme junto. Ai, que bacana dar uns beijos na boca, né? E passear com alguém, me divertir, e trocar uma ideia junto, gostoso, e namorar mesmo, né? Que delícia, tô com saudade disso, tô com vontade disso. Mas, provavelmente, a Ana tem muita cobrança interior da pessoa que ela deve ser pro cara, ou do que o cara deve ser pra ela. É sempre a cobrança que vai te dar aquele balde de água fria nos seus sonhos, nos seus desejos. E quando você quer muito uma coisa, que você se cobra demais, que você se cobra horrores, que você tem que arrasar, ou que você tem que ser bem sucedido, ou que você tem que passar uma imagem tal, ou que tem que dar um resultado maravilhoso, quando tem esse excesso de ideal, você vai adiar, você vai procrastinar. Mesma coisa nos estudos. Nossa, eu tenho que estudar para a prova, porque eu preciso tirar 8 em 10. A chance de você procrastinar é enorme, enorme. Por quê? Porque quando você estiver estudando para uma prova que você tiver que tirar 8 em 10, o seu nível de cobrança é altíssimo. Então não é a prova em si que é o problema, não é o estudo em si que é o problema. E você pode até falar como a Ana falou aqui: Bárbara, mas eu amo estudar, eu amo essa matéria, eu amo esse professor, eu não tenho problema com isso. Então por que eu estou protelando? Por que eu estou procrastinando? Porque quando você sentar ali, você não vai estar com a matéria, você não vai estar com o seu gosto de estudar, você vai estar com a sua cobrança do desempenho na prova. Se você é uma pessoa que consegue trabalhar essa cobrança, dissolver e liberar, aí sim, quando você estiver fazendo a prova, você vai estar com o seu gosto de estudar. E é isso, gente, que eu sempre falo aqui no canal. Quando você está se empurrando para a vida, quando você está se cobrando, quando você está se condenando, quando você está se exigindo, é óbvio que você vai se colocar numa posição de: ai meu Deus, agora eu não quero isso. E às vezes o que vai acontecer? Vai afetar o seu físico, a sua bioenergética. Você vai sentir seu ombro cair, você vai começar a arrastar chinelo, entendeu? Você vai sentir que às vezes sua baixa imunológica aumenta, ou seja, a sua imunidade cai, né? E aí você fica pegando gripe à toa, você pega uns resfriados à toa e você fala: eu tô mole, eu tô doente, por isso que eu não vou. Ou às vezes na mulher a TPM ataca muito forte, porque eu tô de TPM, eu tô com muita cólica, eu queria tanto ir na festa, mas eu não vou. Tudo bem, você queria muito ir na festa. Se você tivesse o vestido mais lindo da festa, se você estivesse tantos quilos mais magra para entrar no vestido mais lindo, se a sua cunhada loura, gata, maravilhosa, magra, não tivesse lá para jogar isso na sua cara, se o seu ex não tivesse lá muito bem resolvido, você tá entendendo? Então o que você tá falando é: eu gostaria de ser capaz de me divertir, eu gostaria de ser capaz de fazer as coisas de boa, mas eu não tô sendo. Eu tô me exigindo um ideal enorme. Então, quando eu for na festa, como eu não tenho desculpas razoáveis para falar, como eu não vou falar com as pessoas: olha, eu não vou porque a minha cunhada linda vai estar lá e eu tô me sentindo um pouco gordinha, tô me sentindo um pouco mal, minha pele não tá muito boa, meu cabelo não tá muito bom, então eu vou ficar em casa porque eu tô com vergonha. Você não pode falar isso. Você não se permite falar isso. Porque você acha isso feio, você acha isso uma coisa muito de uma pessoa que não é evoluída, então você não vai falar. Se você não vai falar, é como se você não tivesse uma justificativa palpável, concreta. Então seu corpo te dá uma ajudinha, você começa a ter mal-estar, você começa a ter bambeza. Sabe quando o corpo fica molinho, molinho, molinho? Porque quando a gente está excitado, entusiasmado, com tesão de viver, né, a gente tem energização, a gente tem o fluxo vital subindo. A gente fala: bora estudar para essa prova, bora ir da festa, né? Você tá com o seu estímulo ok. Mas quando você precisa de uma ajuda para ter uma desculpa para não fazer, porque você está se torturando, que você não é a pessoa ideal, que você ainda não chegou no seu ideal naquela atividade ou naquela situação, o seu corpo somatiza alguma coisa. O problema, gente, é que essa somatização do desânimo, ou da preguiça,
ou da desistência, de falar, deixa pra lá, nem queria mesmo, não, deixa pra lá. Então o que acontece? Parece que isso é uma coisa assim, inocente, boba, né? Só tô adiando uma coisa ali, me bateu um desânimo, não vou mais na festa não. Eu tava super afim de namorar, de ter uma coisa legal, mas não quero sair pra conhecer ninguém não. Parece que você é até uma pessoa evoluída quando você fala isso em algumas situações, já percebeu? Nossa, fulano abre mão das coisas, né? Olha como fulano é desapegado. Mas assim, como é que tá o seu corpo? O seu corpo é o seu indicativo da sua energia. E se quando você quer alguma coisa e você tá prestes a realizar ou tá prestes a tentar fazer, seu corpo desanima, você fica mole, você fica preguiçoso, você fica, não quero mais, me deu vontade de deitar, Se você fica assim, é uma porta aberta para um processo depressivo. É uma porta. Não estou dizendo que é o seu caminho. Estou dizendo que é uma porta. Porque qual que é o processo depressivo? É um processo de perda de vitalidade. Perda de vitalidade. A pessoa vai se desvitalizando. Ela vai perdendo o gosto. Ela quer, mas quando ela vai fazer, ela... não, mas deixa pra lá. E como a gente não está acostumada a se observar, a gente não entende o mecanismo que está acontecendo. Igual a Ana falou aqui, eu não estou entendendo, Bárbara. Eu tô com uma preguiça de tudo, né? Eu tô com desânimo de tudo. Nada tá valendo a pena eu arriscar, nada tá valendo a pena eu me empenhar, eu investir, eu fazer. Por quê? Porque tem uma perda energética. E quando tem uma perda energética, porque a sua energia está indo para algum lugar. A sua energia deveria estar indo para a sua digestão, deveria estar indo para os seus processos mentais, né? A sua memória, o seu cognitivo. Deveria estar indo também para o seu fluxo corporal, de sono bom, de energia, de você estar revitalizado. Mas se você não está se sentindo assim, pelo menos, né, você fala, não, eu tô até dormindo bem, mas assim, às vezes eu durmo demais e eu não recupero o meu sono, eu tenho que dormir muito para recuperar. Tudo isso, gente, mostra que você está cedendo a sua energia, é como se estivesse escapando, tá escapando, porque alguma coisa está puxando. E o que puxa? O nosso algoz interior, o nosso idealista, o nosso perfeccionista interior. Por que você quer fazer uma coisa, mas quando você vai fazer você desanima? Porque tem uma voz dizendo que tem que sair perfeito. Tem uma voz dizendo que você não vai dar conta. Tem uma voz dizendo que você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Ou que se você conseguir, vão tirar de você depois. Tem uma voz do impossível. Tem uma voz impossibilitando a sua experiência. Porque o ego, o processo do perfeccionista, gente, ele não quer saber se você vai ser feliz. Ele quer saber se você vai ter o resultado melhor possível. E se você absorveu da sociedade que para você ser uma pessoa de valor, você tem que ter o resultado melhor possível, e que o resultado melhor possível na paquera, por exemplo, é ser linda para impressionar o cara e você não se sente linda, ou o resultado melhor possível é estar com 30 anos morando sozinho, tendo seu próprio dinheiro, seu carro, seu apartamento, casado e com filho, e você não tem nada disso. Quando você vai namorar ou quando você vai trabalhar na empresa, você vai se sentindo um pouco fracassado, um pouco inferiorizado, já é o seu padrão normal, mas você não percebeu. Aí, quando tem uma atividade em grupo na faculdade, ou quando tem uma prova, alguma coisa na empresa, né, para você concorrer, para você competir, enfim, ou quando tem uma paquera, ou quando você vai na balada tentando conhecer alguém, aquele padrão vai ativar. Aí, tá vendo? Você ainda não tem um namorado. Aí, tá vendo? Você ainda não foi promovido. Aí, tá vendo? Aí, aquela cobrança vem, joga um balde de água fria na sua cara. Como que você vai fazer uma atividade com prazer? Como que você vai ter energia? Nossa, vou na festa porque eu quero dançar, eu quero me divertir. Não.
Se você botou que você vai na festa e você tem que estar perfeita, e que você tá na festa e que você tem que arrasar e você tem que sambar na cara das inimigas, como se diz, né? Eu tô dando uns exemplos bobinhos, mas que muita mulher tem isso na cabeça, por exemplo, né? E se você estiver se sentindo inchadinha, gordinha, com cabelo ruim, não deu pra comprar um vestido bonito, você não vai na festa. Você não vai. E aí, como eu falei, você não pode dizer, eu não quero por causa disso e disso e disso. Você não pode dizer, porque é vergonhoso dizer isso, né? Então, você vai dar um jeito de ficar meio mole. Seu organismo vai te ajudar. Porque tem um grande não lá dentro. Tem um grande não lá dentro. Não, desse jeito não. Só quando você for o cara perfeito. Aí sim você vai valer alguma coisa. Então como é que você vai ter ânimo para ir pro trabalho? Você não é o cara perfeito. Você é esse que você pode ser aí. Eu, Bárbara, acredito que o processo do perfeccionista, ele faz com que a gente procrastine, a gente empurre, a gente adie. Porque a gente sente que ao fazer aquela atividade, nós temos que ser o melhor possível. Ou que o nosso resultado tem que ser o melhor possível. E não existe isso do melhor. Existe o que você dá conta de fazer ali na hora, né? Mas o idealista lá dentro, o perfeccionista lá dentro, ele vai te cobrar, ele vai te empurrar, ele vai te exigir. Então, é óbvio que você pode, por exemplo, ter muita paixão por música. Você ama música. Mas você não vai pegar um violão e vai tocar na frente das pessoas. De jeito nenhum. Porque você não vai fazer pelo seu gosto. Você vai fazer para ser aplaudido. Você vai fazer para ter um resultado ótimo. É aquela coisa do resultado, como se você fosse uma máquina, só que você não é. Então, se você fizer por você, pelo seu gosto de fazer, você vai pegar o bendito do violão e vai tocar. Você entende? O seu medo de tocar violão é isso. O seu medo de falar em público. E então, gente, essa coisa do protelar, essa coisa do procrastinar tem tudo a ver com isso. Eu fico desanimado perante aquela atividade. Mas eu até gosto. Por que eu tô desanimado? Por causa do seu excesso de cobrança. E é óbvio, gente, que tem o outro lado também, mas o outro lado a gente nem precisa conversar aqui, né? Que é o quê? Eu fico adiando ir pro trabalho porque eu odeio o que eu faço. Aí, vamos mudar de trabalho, né? Aí não tem muita conversa, aí é ter aquela coragem de mudar de trabalho, é aquela estratégia para você se organizar financeiramente para mudar, né? Mas se você ama o que você faz e você tá indo empurrado, é porque você tá cedendo a sua energia para esse idealista crítico que tá te empurrando. Vamos parar com isso. Vamos começar a perceber, vamos começar a identificar, gente. E uma dica muito boa para quando você fala assim, nossa, eu não sei por que vem esse pensamento, não sei por que vem esse desânimo, não sei por que eu mudo de repente, eu queria uma coisa, não quero mais. Por que isso acontece? Vamos observar o corpo está falando. Então a Ana, que provavelmente quando ela tá sozinha, tá vendo um filminho romântico, ela tá pensando, que gostoso ter um namorado, ou quando ela vê a amiga dela namorando, ela pensa, gente, podia ser eu com o meu namorado, ela tá feliz. Mas quando ela vai conhecer alguém, quando uma amiga fala, ô Ana, deixa eu te apresentar alguém, ela já fala, nem conhecer alguém, botar roupa para ir em primeiro encontro, para sair, não, e esses caras estão com um papo muito ruim ultimamente, ela vai vir com um monte de desculpa, mas na verdade ela quer. Então o jeito de observar é observar o corpo. Peraí, eu tava animada, eu tava querendo uma coisa, aí quando a minha amiga falou comigo que ia me apresentar um cara, eu já fiz assim, eu já murchei, eu já me deu uma pontada na boca do estômago, ou me deu um aperto no peito, ou me deu um cair de ombros, eu já comecei a me arrastar. O corpo tá dizendo, olha como você fica quando você pensa no assunto, olha como você fica quando a coisa tem chance de ser real na sua vida, porque enquanto você tá sonhando é lindo, mas quando a coisa tem chance de ser real, você já... Por quê? Porque pra você paquerar, você vai ter que se sentir bem com você. Você vai ter que parar de se cobrar,
E você vai ter que parar de cobrar do outro. Mas é aquela coisa, quando a gente cobra muito do outro, a gente cobra muito da gente, né? Então é sempre com a gente. Vamos observar, gente, como o nosso corpo reage. O nosso corpo sempre reage àquelas crenças que a gente está sustentando. E não a nossa vontade verdadeira de alma. Gente, maioria das vezes, infelizmente, a grande maioria das vezes, o nosso corpo está reagindo às nossas crenças. E são negativas. Porque a gente aprendeu que o negativo é muito importante. Que ficar alerta para o negativo, sabe? Por exemplo, aquele cara ali, aquele cara, não sei não. Aí você vai fazer um scan de todos os possíveis defeitos daquele cara ou daquela mulher que você vai no primeiro encontro. Porque você aprendeu que é importante focar no negativo. E é muito interessante mesmo, porque quando a gente foca no negativo, a gente não precisa mudar, né? Já parou para pensar nisso? Como você fica na sua zona de conforto quando você foca no negativo? É muito mais fácil falar, nenhum homem presta, é por isso que eu não vou sair. Eu sou boa demais para esses homens horríveis. Mesma coisa um homem falando da mulher. Nenhuma mulher presta, eu sou um cara muito bom para essas mulheres que estão aparecendo aí, por isso que eu nem me dou ao luxo. É o que eu falei no início, parece que você é uma pessoa evoluída, que você é uma pessoa seletiva. Não, você está morrendo de medo. Morrendo de medo. Porque ao arriscar, você vai ser refém do seu sistema condenador. Ao sair com aquele cara, com aquela mulher, ao tentar aquele emprego, você vai estar ouvindo aquelas vozes, você não vai conseguir, hein? Essa pessoa vai te largar, hein? Você não vai passar na prova, hein? E ninguém quer ficar ouvindo essas porcarias. Então o que você faz? Você nem tenta. Você nem tenta. E aí você está sabotando suas experiências de vida. Vamos prestar atenção nisso, né, gente? Que é extremamente importante, tá bom? Esse é o recadinho de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.